Olá, Instagramers, mais um IGTV. E dessa vez a gente vai falar como as minhas experiências de vida mudaram quem eu sou hoje. Bom, porque foi uma pergunta, eu perguntei para vocês do que eu deveria falar aqui no IGTV e eu achei interessante essa pergunta também para eu pensar o que foi que me mudou. As experiências de vida. Bom, sem dúvida, o fato de eu ter três culturas diferentes, de eu ter vivido três culturas diferentes, fez com que eu entenda melhor com quem eu tô falando. Então, eu posso falar da Itália para vocês, mas eu também entendo como que vocês, que a maioria são brasileiros, veem o que eu tô falando. E eu erro, né? Porque também eu moro muito tempo fora do Brasil. Apesar de eu ir 5, 6 vezes por ano para o Brasil, eu perdi a noção do que é ser 100% brasileira. Até que quando o pessoal me pergunta que nacionalidade que você é, eu sempre falo que eu sou brasileira, mas eu sei, na verdade, que eu sou onde eu não... não é isso. Peraí, que eu nunca sou onde eu estou. Então, quando eu estou no Brasil, as outras pessoas são 100% brasileiras. E eu não. Ou quando eu estou nos Estados Unidos, que eu também me sinto um pouco americana, meu pai tem origens americanas, eu estudei lá e morei lá. Eu não me sinto 100% americana, apesar de eu ter essa coisa anglo-saxone, meio toda estudadinha, também capricorniana, né? E quando eu tô na Itália, minha mãe é italiana, meus avós são italianos, eu escutava italiano em casa, tem quadros italianos na casa da minha mãe, quer dizer, a cultura italiana é forte na minha vida e eu tô aqui há 30 anos. Mas perto dos italianos eu não sou nem um pouquinho italiana, quer dizer, eu sou um pouquinho só italiana, né? Então, eu sou um mix de todas essas coisas. Eu sempre falo, eu não consigo fazer palavra cruzada em nenhuma língua, porque eu não tenho 100% de vocabulário e não tenho 100% daquela cultura. Eu sou um mix. Mas a vantagem disso é que quando eu converso com as pessoas, por exemplo, isso eu estou falando com vocês brasileiros, eu entendo da onde nasce alguma dúvida, de onde nasce algum jogo de cintura ou alguma alegria especial que às vezes o italiano não entende. Então, se eles estivessem falando aqui com vocês, eles não teriam esse mesmo afinidade, né? Então, eu acho que o fato de ter morado em mais que uma cultura realmente mudou isso em mim. O fato de falar inglês desde pequena faz com que eu tenha uma certa segurança. Então, por isso que eu sempre falo que é muito importante aprender inglês. Antigamente era uma coisa de elite, hoje em dia não é mais. Minha mãe aprendeu a falar inglês assistindo cinema com subtítulos. Minha filha, que eu tentei ensinar inglês toda a vida e ela se recusava, ela acabou aprendendo com vídeos de música e com séries de televisão, sempre com subtítulo. Existem 1000 cursos que você pode fazer online, vários eu acho que até parte deles grátis. Então, inglês, hoje em dia, por que é tão importante? Porque te dá uma segurança, você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Qual é a vantagem de viajar? Além de ser divertido e tudo. Viajar te abre a mente, te faz ver a mesma vida vivida de outras formas. Então, você pode, com isso, criar a tua opinião, a tua vida, o teu jeito de ser, baseado em várias culturas. De novo, essa coisa que eu tô falando do mix de culturas. E que mais? Outra coisa, divórcio. Divórcio realmente mudou a minha vida. Mas eu tinha que acabar o inglês. Vamos voltar lá. Então, aí, quando você sabe inglês, você pode viajar e sentir que, pelo menos, com o inglês, você vai se virar. Tem muitos lugares, mesmo França, Itália, que eles não falam tão bem, mas você se vira. E as instruções nos aeroportos e em hotéis, etc., sempre tem a tradução em inglês. Então, inglês é muito importante. Aí eu tava falando de divórcio. Divórcio, eu, depois de ter casado 10 anos, eu me separei com 2 crianças pequenas. Eu tive que aprender a me virar. Eu estava num país longe, eu não podia voltar para o Brasil, um pouco por escolha e um pouco por causa que eu não queria levar as crianças longe do pai.
Então, fiquei na Itália. E isso daí fez com que eu tivesse que aprender a lidar. Porque eu mudei para a Itália para casar, então eu não tinha aprendido ainda como viver aqui. A burocracia, o jeito que as pessoas são com solteiras aqui. Por exemplo, por muito tempo eles não me convidavam em festas. Tem, assim, esposinhas que... Bom, eu entendo. Bom, sei lá, é mais complicado. Isso daí não quero entrar nisso. Mas... você tem que ser, quando você é uma mãe single, você tem que ter punho duro, tanto com as crianças quanto com professores da escola e coisas assim. Eu sempre falava para as crianças, aqui não é uma democracia, eu sou o ditador. A gente pode ter um diálogo, eu vou ouvir o seu ponto de vista, mas quem decide no final sou eu. Então, a não ser que era a roupa, se a gente escolhia a roupa, aí eu falava que tinha que ser uma decisão unânime. Então, quer dizer, se eu não gostava e eles gostavam, não comprava. Se eles gostavam e eu não gostava, não comprava. Mas tinha que ser uma decisão unânime. Então, essas são algumas das coisas. Então, o divórcio me mudou muito. Encontrar um companheiro como o Roberto, que a gente se entende, e entende que cada um tem as suas independências, é uma coisa que me deu muita segurança na vida. Por exemplo, ele não mora comigo. Eu achei, primeiro porque as crianças ainda estavam aqui, eu viajava, o que ia acontecer? Eu ia viajar e ele ia ficar na minha casa com os meus filhos. Quando ele tem filhos dele, não fazia sentido. Então, o que aconteceu? A gente sempre teve casas separadas e eu adoro isso, adoro, porque a gente tem os nossos espaços, especialmente que a gente viaja muito e tem filhos, e aí os filhos podem voltar e sempre vão sentir que essa é a casa deles. Então, certamente, ter escolhido de ter casas separadas, para mim foi muito bom. Eu não tô falando que é a fórmula para todo mundo, tá? A pergunta, o início desse GTV era justamente o que aconteceu na minha vida que mudou e que me moldou para quem eu sou hoje. Outra coisa, a internet. Quando eu cheguei aqui não tinha internet, então eu me sentia muito longe de tudo. Hoje em dia tem internet, então quando eu volto para casa, eu sinto que como é tão lindo onde eu moro, eu sinto que é uma vantagem eu morar aqui. E a internet me faz próxima a tudo, a vocês, aos meus clientes, às conversas, mesmo a minha família. Então, a internet e a tecnologia e o smartphone, os telefones com Skype e FaceTime, coisas assim, faz com que tudo fique mais próximo. Então, de poder morar aqui e ter um trabalho, porque eu sempre falo, aos 47 anos, de um dia para o outro, eu não tinha mais trabalho. E apesar dos meus pais sempre serem uma segurança, eu sempre paguei minhas contas. Então eu tive que me virar. E eu inventei um trabalho, era o início dos blogs, então eu achei que eu tinha algo para falar e comecei o blog. Daí chegou o Instagram e a coisa foi crescendo e hoje em dia a gente está aqui, né, com um trabalho muito interessante de influenciadora. Tanto que eu estou aqui contando como é a minha vida, talvez para dar coragem para outras mulheres que talvez estejam em momentos de transição na vida deles. E a outra coisa, eu acho que agora, hoje em dia, é essa coisa do mindfulness, porque justamente por causa a internet me ajudou, mas ao mesmo tempo começou a ficar uma coisa tão louca essa coisa da internet, sempre no celular, sempre ligada, e eu não tenho muito problema, eu não preciso dormir muito, então essa coisa de estar sempre ligada, eu comecei a ficar muito louca. E o mindfulness, agora que eu tô com o ninho vazio, que é outra coisa que mudou a minha vida, me ajudou a me centrar e a entender que a única realidade é esse segundo. E quando você está nesse segundo, é mais fácil você chegar ao próximo segundo. Então, mindfulness, que é um tipo de meditação, mas na verdade é você entender que a única realidade e que você consegue superar tudo quando você aceita o momento onde você está vivendo. E acabou nosso tempo. Esse foi o bate-papo, adorei! Então, se vocês estiverem assistindo isso no YouTube, cliquem, inscrevam-se, deem um like e se comentem, porque eu vou adorar saber o que vocês acharam dessa conversa. Obrigada, gente. Até o próximo.
E obrigada, Andréa, pela pergunta.